Olá pessoal, bem-vindos à aula de número 8 da nossa disciplina de Pesquisa de Avaliação Aplicada à Administração, certo? Hoje a gente vai falar de epistemologias, tá? Então, a epistemologia é o estudo da construção do conhecimento, de como é que é possível conhecer, né, entender as coisas. E na aula passada a gente falou que a ciência, né, segundo Pedro Demo, ela se ocupa em captar a realidade. Mas a ciência, ela não é capaz de esgotar a realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que a gente sempre tente provar e identificar e buscar mais informações sobre um determinado objeto, uma determinada situação, a gente não tem como ter 100% de certeza, a gente não tem como esgotar a realidade, né? Ter todas as informações sobre um determinado objeto, ter toda a confiança sobre um determinado assunto, né? Então a ciência não tem, não é capaz de trazer isso para a gente. O que ela pode trazer é uma maior confiabilidade das informações que a gente vai estar produzindo, certo? E por causa disso, é importante a gente entender a relação sujeito-objeto na ciência. Tá? O que quer dizer isso? O que é o objeto? O que é o que se pesquisa nas ciências sociais? Né? A regularidade constatável no comportamento individual ou coletivo. Ou seja, a gente busca identificar padrões no comportamento das pessoas. Né? Quando as pessoas são expostas a uma situação, elas se comportam de um jeito. Ou quando acontece tal coisa, o coletivo, um grupo de pessoas, vai se comportar de uma determinada forma. Né? Então, isso é o objeto, por exemplo, da sociologia, da psicologia, né? São ciências mais de base, mas também é objeto das ciências mais aplicadas, como a administração e a economia. Né? No caso da administração, o nosso objeto de estudo são as organizações e o comportamento individual ou coletivo relacionado às organizações, certo? Então, dentro desse objeto, dentro desses nossos estudos que a gente vai estar conduzindo, nós vamos ser os sujeitos. Né? O sujeito da ciência é quem produz, é quem vai fazer a sua pesquisa, né? Quem vai gerar esse conhecimento a partir desse objeto. Então, sujeito pesquisa o objeto. Mas o sujeito da ciência social, ele é um indivíduo ou coletivo, né? Socialmente integrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou pesquisando como é que as pessoas se comportam e existem leis ou regras ou padrões que influenciam o comportamento das pessoas, esses mesmos padrões vão me influenciar, certo? Então, eu vou ser influenciado no processo de entender as influências que acontecem com as pessoas. Dessa forma, a gente pode entender que a gente está, ao mesmo tempo, se pesquisando, né? E, ao mesmo tempo, a gente não tem como se distanciar 100% do objeto. A gente não tem como... Né, não é como se fosse um alienígena olhando para as pessoas, né? Ou se fosse a gente observando os animais vamos dizer assim, no seu habitat natural. Né? Não tem como, porque a gente está dentro desse objeto que a gente está estudando, certo? Isso tem vantagens e desvantagens. Mas o processo científico tradicional, né, que a gente viu na aula passada, ele busca objetividade. Então, que ele busca o quê? Que a gente identifique o objeto isolado do seu contexto. Né? Como é que essa coisa acontece independente de onde ela esteja? Né? Eu posso ter esse evento aqui, eu posso ter esse evento na China, eu posso ter esse evento nos Estados Unidos, e ele vai acontecer da mesma forma. Né? Mas, se o nosso objeto é o comportamento individual coletivo, né? Não tem como a gente ignorar o contexto, porque todos esses contextos fazem parte do que vai estar influenciando esse comportamento. Né? Fazem parte dessas regularidades. É muito difícil, se não impossível, isolar um fator, uma regularidade, um padrão, certo? Então, por isso a gente não consegue, de fato, na ciência social, ser 100% objetivo. Mas é importante a gente busque essa objetividade. Né? A gente busque o máximo possível isolar esses padrões para que a gente consiga identificar eles e que possa reproduzir eles em outros contextos. Né? Então, o que a gente pode fazer para buscar essa objetividade? Né? A gente
e identificar, ok, a gente viu essa situação e deixar claro que a gente viu nesse contexto e o que a gente fez para tentar isolar esse fenômeno, né? Então a gente não vai estar 100% objetivo, mas a gente vai estar buscando a objetividade, né? Então aí o termo que eu inventei aqui é o objetivista, né? Que a gente está buscando a objetividade, mas a gente não consegue ser 100% objetivo. E da mesma forma a gente não consegue ser 100% neutro, porque por mais que a gente tente, não, eu vou pensar isso aqui de forma objetiva, né, clara, a gente é influenciado pelos padrões sociais, porque nós vivemos numa sociedade, nós fomos construídos numa sociedade, certo? Então a gente não consegue ser 100% neutro, mas a gente tem que buscar essa neutralidade. Por isso que eu coloquei ali um neutralista, né? O Pedro Demo não inventou essas palavras, eu só inventei elas aqui para a gente resumir essa ideia de que a gente está buscando essa neutralidade. Como é que a gente busca a neutralidade? A gente identifica, né, quais são os padrões que nos influenciam, quais são as nossas opiniões, quais são as nossas crenças, e a partir dela a gente tenta nos afastar ou criar métodos ou tomar atitudes que ou previnam, né, essa influência ou deixem claro, olha, você que está lendo o meu trabalho, a minha pesquisa, eu criei esse conhecimento considerando que eu venho desse contexto. Esse é o meu contexto e isso influenciou a minha pesquisa. O seu contexto, se o seu contexto for diferente, é interessante você fazer essa mesma pesquisa para ver se chega nos mesmos resultados, por exemplo, né? E não tem como a gente ser neutro, até porque se a gente for pensar o que eu vou pesquisar, que é o primeiro passo da pesquisa, né, a gente vai ver depois o passo a passo da pesquisa, já vem disso do nosso interesse, do nosso conhecimento, né? Então isso tudo é o nosso background. Então a gente não consegue ser de fato objetivo e neutro, mas dentro do processo científico é importante a gente buscar a objetividade e a neutralidade. Ok? Ainda falando sobre essa relação do sujeito-objeto, né, é muito importante que vocês conheçam, então, a experiência de Hawthorne, né, o efeito Hawthorne. Né, o primeiro e mais conhecido desses experimentos foi feito na empresa Western Electric, né, na cidade de Hawthorne, nos Estados Unidos, em uma linha de montagem de peças para telefone. Né, como é que funcionou? Eles tinha, né, mais de uma linha de montagem, né, e aí eles fizeram um experimento o seguinte: eles queriam saber qual era a influência da luz na produtividade dos trabalhadores. Né? Então, uma equipe eles não mexeram e a outra equipe eles aumentaram a luz para ver se fazia diferença. Certo? E aí, na equipe que aumentou a luz, percebeu-se uma pequena diferença na produtividade. Eles começaram a produzir um pouquinho mais do que o resto do pessoal. Então existe aqui um efeito, né, da luz na produtividade dos trabalhadores. Mas para ter certeza, eles também testaram se a diminuição da luz ia ter o efeito oposto. Né? Como a gente falou na aula passada, faz sentido a gente prever situações que podem desprovar a nossa hipótese. Então eles, ok, vamos verificar se a gente abaixando a luz, diminuindo a luz, né, que os trabalhadores têm, eles vão produzir menos. E quando eles fizeram isso na semana seguinte, né, eles fizeram cada uma dessas situações em semanas diferentes, eles perceberam que a produtividade ainda era mais alta do que na outra linha de produção que não foi feito nada. Né? O que isso significa? Né, eles interpretaram essa situação de que por que com mais e com menos luz os trabalhadores produziram mais? Porque eles chegaram à conclusão de que os trabalhadores perceberam que estavam sendo observados. E ao perceber que estão sendo observados, eles mudaram o seu comportamento. Né? Estão mexendo na luz aí, então o pessoal deve estar de olho na gente. Então a gente vai, né, se comportar de uma forma diferente. Qual que é a moral aqui? Qual que é a importância desse efeito e por que ele é tão discutido, né, nas ciências sociais? O fato de a gente estar observando alguém vai influenciar a forma como essa pessoa se comporta. Né? Então, quando a gente está fazendo uma entrevista,
às vezes a pessoa não vai querer falar de um assunto que ela se sente desconfortável, né? Então, determinados assuntos pode ser mais interessante a gente usa um questionário anônimo, né? Que daí a pessoa se sente mais confortável. Então, a gente sempre tem que levar em consideração qual que é a influência que a gente, como sujeito da pesquisa, que a gente, como pesquisador, vai ter no objeto ou nas pessoas que a gente está pesquisando, né? Então, a gente vai ter esse efeito, a gente precisa levar isso em consideração. E isso é mais uma das coisas que não permite que a gente seja 100% objetivo e 100% neutro. Por quê? Porque a gente sempre, ao fazer a pesquisa, a gente vai estar influenciando o nosso objeto. Ok? Vou trazer um exemplo aqui, eu falei muitas coisas meio abstratas, vamos trazer um exemplo. Eu tive uma ideia para uma pesquisa, a minha ideia inicial é que eu tenho um problema. Na minha empresa a produtividade está baixa. Então qual que é o meu objetivo geral de pesquisa? Eu quero investigar por que os funcionários são preguiçosos, né? E aí, para operacionalizar esse objetivo geral, eu vou verificar quais são as redes sociais que eles usam, vou calcular o número de intervalos que são realizados pelos funcionários e vou traçar o perfil dos mais preguiçosos. Tá? Essa foi a minha ideia inicial. Quero resolver esse meu problema da baixa produtividade. Como eu sou treinado no processo científico, eu disse, ok, vou reexaminar a minha ideia para verificar influências que eu posso estar tendo do sujeito e que eu posso estar tendo no objeto, certo? Então, deixa eu tentar tornar o meu problema mais objetivo. Não é que eu tenho baixa produtividade, é que o número de peças produzido por hora trabalhada está abaixo da meta definida pela gestão. Ok, já ficou de forma mais objetiva. Porque baixa produtividade é uma percepção minha. Eu acho que está baixo. Talvez os trabalhadores achem que está alto, né? Então, agora eu consigo deixar mais claro e mais objetivo. O número de peças produzido por hora trabalhada, então isso é um número que eu consigo medir, né? Produtividade é uma coisa abstrata, número de peças é uma coisa concreta, objetivo, né? Está abaixo da meta definida pela gestão. Então, do ponto de vista da gestão, o número de peças produzidas por hora trabalhada está insuficiente. Ok, já ficou mais objetivo. Qual vai ser então o objetivo geral da minha pesquisa? Bom, ali eu falei que os funcionários são preguiçosos. E eu queria investigar o porquê que eles são preguiçosos. Mas talvez isso seja um preconceito meu, né? Então vamos tentar deixar isso menos influenciado pelas minhas opiniões. Eu continuo achando que os funcionários são preguiçosos, mas vamos dar o benefício da dúvida, né? E vamos identificar os fatores que limitam o número de peças produzidas por hora trabalhada. Então talvez não seja só o que eu acho que é. Talvez existam outros fatores que não sejam só os que eu acho que é. Tá? Então, pesquisando aí, olhando em outros trabalhos similares, eu vi que muitas pesquisas trabalham com restrições mecânicas, né? Então talvez seja uma questão de que as máquinas não estão dando conta. Podem ser restrições logísticas, né? Talvez o tempo entre determinados processos e, enfim, gargalos podem existir aí na linha de produção, vocês vão estudar isso mais em logística. Ou pode ser fatores de motivação. De fato, as pessoas não estão motivadas para produzir mais, certo? Então, dessa forma, eu deixei a minha pesquisa mais neutra, né? Eu não estou assumindo que os funcionários são preguiçosos, eu estou dizendo que eu estou tentando identificar as restrições para que se produza mais. E a partir disso eu vou poder, então, tomar uma decisão, né? Seja sobre máquinas, seja sobre organização do processo produtivo, ou seja sobre a gestão dos colaboradores da minha empresa. Então, isso é o que é importante a gente entender da relação sujeito-objeto. A gente tentar buscar uma maior objetividade e uma maior neutralidade na construção da nossa pesquisa. Ela é 100% neutra? Não. Eu estou verificando situações mecânicas, logísticas e de motivação. Poderia estar verificando outros elementos. Eu poderia estar verificando, por exemplo, deixa eu pensar. Poderia estar verificando questões biológicas. Talvez os meus trabalhadores não tenham capacidade física de produzir melhor, mais.
ou talvez eu poderia verificar questões ergonômicas, talvez a posição que eles estão, a forma como eu coloco os meus trabalhadores na linha de produção, é muito mais cansativa do que seria se eles estivessem numa outra posição. Numa outra posição, talvez eles se cansassem menos e conseguissem produzir mais, certo? Então eu poderia verificar isso por várias óticas diferentes, certo? Mas eu estou aqui verificando por essas três. Então, ainda assim, eu estou tomando uma decisão parcial, uma decisão subjetiva, né? Assim como eu estou avaliando esse problema, eu estou dizendo que o número de peças produzidas é um problema, né? Eu poderia simplesmente mudar a meta. Se eu diminuir a meta, o número de peças produzidas está acima da meta e aí não é mais um problema, né? Então a identificação ela é subjetiva, tá? Então a gente não tem como ser 100% objetivo, nem 100% neutro, mas a gente tem que buscar ser o mais neutro e o mais objetivo possível, certo? Então, para encerrar, a gente tem alguns tipos de pesquisa que aqui eu vou trazer para vocês que vão identificar o tipo de relação que o pesquisador tem com o objeto. Tá? A gente vai para o que tem menos influência do pesquisador para o que mais tem influência. Então, a que menos tem influência é a pesquisa ex post facto. Tá? Por quê? Porque é uma pesquisa em que você está vendo algo que já aconteceu. Então, você está buscando, normalmente é uma pesquisa histórica, mas pode ser outros tipos de pesquisa, está buscando evidências que desprovem a sua hipótese em coisas que já aconteceram, certo? Então, como essas coisas já aconteceram, não tem como mudar elas. Você não vai influenciar o comportamento das pessoas, porque você não está lá naquele momento. Porque isso já aconteceu, é passado. Então, você não consegue influenciar. O que você consegue influenciar é a interpretação desses eventos. Mas você não consegue, vamos dizer assim, influenciar os eventos em si. Ok? Então, é uma pesquisa de algo que já aconteceu. Diferente de uma pesquisa de campo. Uma pesquisa de campo, você vai tentar observar o comportamento do indivíduo ou do grupo no seu habitat natural. Né? Então, você vai tentar pesquisar de forma a entender o que está acontecendo na realidade, na sociedade, de forma independente. Você vai tentar influenciar o mínimo possível, né? Mas você não consegue ser 100% isento. Porque quando você aplica um questionário, quando você faz uma entrevista, ou mesmo se você estiver só na rua olhando para as pessoas podem achar estranho e se comportar de uma forma diferente, certo? Então a pesquisa de campo, ela vai tentar identificar como é que as coisas acontecem normalmente, certo? Mas ela já vai ter um pouco de influência porque as pessoas estarão sendo observadas, estarão sendo atingidas pelos olhos do observador, tá? Se a gente quiser mais influência, a gente pode fazer uma pesquisa-ação, né? Em que a pesquisa eu traço um plano de intervenção, né? Eu vou tentar entender o que está acontecendo e tentar mudar o que está acontecendo, né? Então, se a partir das ações que eu tomar, as coisas mudarem da forma como eu previ, então, ok, eu criei conhecimento de que esse tipo de ação gera esse efeito, certo? E, ao mesmo tempo, eu fiz uma mudança que, a princípio, foi definida como desejada, né, na minha pesquisa. Então, na pesquisação, eu estou intervindo na realidade. É como se eu fosse a pesquisa de campo, olhasse como é que as coisas estão e dissesse, ok, isso aqui precisa mudar, então eu vou intervir. Então isso é altamente subjetivo, né? Tem uma grande influência do pesquisador, tá? E aí, o que tem mais influência, que é o, vamos dizer assim, 100% influência, é a pesquisa experimental, né? Que pode ser num laboratório ou pode ser num ambiente controlado. A ideia é que o pesquisador ele controla todas as variáveis, certo? Para garantir que ele vai conseguir isolar aquele comportamento, aquele efeito que quer pesquisar. Ok? Então, essa pesquisa ela é que o pesquisador tem mais influência, porque na pesquisação a gente está intervindo numa situação
na realidade, né, na sociedade funcionando. Então, tem outras influências acontecendo além da nossa. Na pesquisa experimental, a gente tenta isolar ao máximo os nossos, o comportamento que a gente está tentando pesquisar para ter uma maior confiabilidade de que a causa e efeito estão relacionadas. Porém, a gente vai estar intervindo mais no nosso objeto e vai ter mais desse efeito Hawthorne que a gente comentou, certo? Então, cada um desse tipo de pesquisa vai ser mais adequado para um tipo de objetivo. Ok? Se ficou alguma dúvida, entra lá no Moodle, no nosso fórum de dúvidas, né? Cria um post lá com a dúvida de vocês, lembrando de colocar a dúvida, a pergunta de vocês no título, porque daí os colegas podem entrar lá, se tiverem a mesma dúvida já podem encontrar a resposta, mas postem lá as dúvidas de vocês que eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Até a próxima!